Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Certa vez, Gui, no final de ano, teve uma pelada da imprensa contra a comissão técnica lá, né, desse nosso convidado, o auxiliar dele, que é bom de bola, né, o Sidney. Tava jogando, desfilou o seu talento lá, ele ficava só na resenha, ficava só no fala muito ali do lado. Mas acabou o jogo, acabou a pelada, a imprensa tomou um sapeca da comissão técnica, dos fisiologistas, fisioterapeutas, e aí nós fomos pro churrasco. Porque, né, final de ano, final de temporada, antes da pandemia, enquanto ele estava por aqui no Cruzeiro. E aí, Guilherme, eu vou te ser sincero, sentei de frente, ao lado de Adroaldo e de Guilherme, narrador aqui, né, o Guilherme Melo, sentei ao lado deles e ele, o nosso convidado, abriu uma garrafa de vinho e foi uma aula. Por isso que eu o defendo tanto, e quem assiste, quem vê e quem escuta o 98 Esportes sabe, eu até lá naquela Copa Sul-Americana, Copa Sul-Americana? Não, Libertadores, Copa Sul-Americana contra o Nacional do Paraguai, quando houve a eliminação. Agora não lembro se foi Sul-Americana, naquela eliminação contra o Nacional do Paraguai, nos pênaltis, tinha hashtag bombando, eu defendi, e eu lembro que todos os integrantes do 98 Esportes eram fissurados com o trabalho desse convidado, que você abre as portas agora. Muito bem, é um dos caras que eu mais respeito e admiro no futebol, pela lealdade dele, pela competência, pelo caráter, e é um super vencedor. Prazer enorme te receber, professor Mano Menezes. Boa noite, seja bem-vindo ao FDP. E saiba que a partir deste momento, Mano, o senhor também é um FDP VIP no time da Rádio 98. Seja bem-vindo. Onde está Mano? Cadê Mano? Mano? Agora Mano começou a ouvir. Agora Mano começou a ouvir? Não, tudo que a gente falou aqui você não ouviu, mano? Tudo. Agora entendi o nome do programa. Já começa com uma grande sacanagem. Os caras falam mal da gente, a gente não ouve nada que eles estão falando. Ainda bem que você não ouviu. E já entra de sola no negócio aí. Não, então peraí que a gente vai fazer de novo, porque você merece a entrada agora com todas as honras, com um contrato novo, com alegria, com a sua... Aqui é o CJ que tá falando, o Domênico Bering ao meu lado, o Guilherme Mendes que vai fazer as honras de estender esse tapete vermelho. Enquanto você esteve aqui pelo Cruzeiro, eu falava que numa pelada de final de ano que teve uma imprensa contra a comissão técnica, e você falava muito ali do lado de fora, o Sidney Lobo estava desfilando, o Sidney joga bem, e junto com o fisiologista, fisioterapeuta, vocês deram um sapeca na gente lá na imprensa, e aí depois teve um churrasco, o senhor abriu uma garrafa de vinho, daquelas boas, tipo essa que estamos aqui bebendo agora, em comemoração à sua renovação de contrato, e você deu uma aula de futebol. Eu, Adroaldo e Guilherme, paramos para poder te ouvir. E aí o Gui estendeu o tapete vermelho do FDP, Gui, ele é o que agora? Ele agora? Agora ele é um VIP FDP, como o Bob gosta de dizer. Ô, mano, eu tava dizendo aqui um pouquinho antes de te chamar, do respeito e do carinho que eu tenho por você, da sua competência, da sua lealdade. Você é um cara que eu admiro demais no futebol por tudo que a gente pôde conviver. Então, pra gente é um prazer enorme te receber hoje. E a pergunta que o CJ queria te fazer, né? Já iniciando o programa. Mas para, velho. Começa. Fala você, rapaz. Não, você. Hoje é um dia especial, né, mano? Você acabou de renovar contrato com o Internacional. Parabéns. Obrigado, Guilherme. É verdade, o carinho é recíproco, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Cruzeiro, CJ ao lado aí, convivendo aí em lados opostos, Domênico mais opostos ainda. A gente às vezes no futebol, né, Guilherme, passa uma imagem meio turrão, meio brabo, meio fora do contexto, mas o que vale mesmo é no dia a dia, que é onde a gente se conhece, é onde a gente é quem a gente é mesmo, e esse respeito é recíproco. Tivemos a oportunidade aí de renovar o contrato agora com o Internacional, e estou voltando para os assuntos daqui. É sempre bom poder dar continuidade ao trabalho, e extremamente raro no futebol brasileiro. Eu acho que a partir aí desses meses já temos um bom diagnóstico, já avançamos um bom caminho,
Então podemos, quem sabe, no ano que vem, estarmos mais preparados para aquilo que é sempre a expectativa, o desejo do torcedor, que é poder voltar a conquistar títulos, que faz tempo aí que o Internacional não conquista. Ô, mano, eu tenho que me render, porque trabalhei com grandes amigos seus, Chiquinho, Carlinhos Neves e tantos outros. E eu falava assim, esse cara é um FDP, pô, esse cara é irritante, esse cara no seu... Né, essa coisa que você está dizendo de trabalhar em lados opostos. Mas eu tenho que me render, porque todo mundo que eu converso fala assim, pô, o Mano é um cara espetacular, um cara espetacular, um cara que tem caráter, é um cara vencedor, é um cara ponta firme, é um cara que merece tudo de bom. Então, assim, estou me rendendo a tudo que eu escutei, porque eu tive brigas com Carlinhos, com Chiquinho, esse cara, essa coisa de rivalidade de Atlético e Cruzeiro, né? Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Tem um cara que eu gosto muito, que trabalhou no Cruzeiro e trabalhou no Atlético, Celso Roth. E o Celso Roth ficou com uma pecha de retranqueiro. Cheio de volante, o time dele só tem volante, e o Celso Roth é retranqueiro, e todo mundo que fala em contratar o Celso Roth vai contratar o retranqueiro. E aí um dia eu tive a curiosidade, ainda trabalhando no Atlético, de olhar os números do Celso Roth, e o Celso Roth tinha números fantásticos em termos de gols feitos, de média de gols, de chutes a gol, de finalização. A pergunta que eu tenho para te fazer, por que um treinador pega esse tipo de fama? Olha, Domênico, primeiro, aproveitando a tua deixa, dizer que a gente no Cruzeiro pensava mais ou menos a mesma coisa de você. É isso aí, ó. Isso aqui é bom. É isso aí. E eu penso que isso é uma virtude. As pessoas acham que isso é um defeito. Não é uma virtude. Quando a gente trabalha num lugar, a gente veste a camisa daquele lugar, a gente dá o melhor da gente para aquele lugar, e às vezes até ultrapassa o bom senso, até alguns níveis de politicamente correto, porque o futebol é muito duro, né? E a gente se entrega de corpo e alma para vencer num lugar onde é muito competitivo, onde o futebol todos têm muita condição de ganhar, né? E às vezes fica isso mesmo. Mas o que vale mesmo é as pessoas que convivem perto da gente, essas nos conhecem bem. O técnico, às vezes adquire essas famas ou esses rótulos muito em função de determinadas situações bem específicas. Eu acho que o Celso, durante muito tempo da carreira, assumiu equipes em situações muito difíceis, equipes que precisavam se recuperar, e às vezes, né, pela característica, também o Celso era um cara muito, muito mais fechado do que eu ainda, né? Mais radical do que eu. O Celso era aquele cara que não aliviava, né? E às vezes você vai construindo esse rótulo. Eu acho ele bem absurdo no futebol brasileiro e eu diria até assim, na maioria das vezes, injusto. Eu até durante um tempo da minha carreira brinquei com essa situação, porque ela era tão absurda na minha carreira que só brincando para você não se irritar. Se você pesquisar um pouco para trás, você vai ver que os técnicos eles têm trabalhos de várias características em situações diferentes. Ninguém é campeão da Libertadores como o Celso foi, só sendo retranqueiro, né? Não existe a mínima possibilidade de você fazer isso, né? E no Brasil se confunde muito uma boa organização defensiva com retranca, né? Hoje, mais do que nunca, os jogadores que compõem o meio de campo da maioria dos jogadores da Europa são muito mais volantes do que meia, mas são volantes de qualidade. Eu acho que o que não pode ter num time de alto nível é jogador ruim, não pode ter volante ruim. Agora, se o volante tem qualidade, eu não tenho nada contra volante e também acho que muitas das vezes é falta de conhecimento futebolístico mais fácil você rotular alguém disso ou daquilo. Mano, é o CJ aqui, é um enorme prazer te rever.
quem escuta o 98 Esporte, né, pela manhã, e desde a formação antiga, nós éramos um defensor aqui do seu trabalho. Já somos, pelo menos é uma linha que seguimos, do trabalho a médio, longo prazo, nesse futebol tão resultadista. E você aqui em solo mineiro, com o Cruzeiro, fez um trabalho a longo prazo espetacular de conquistas, mas não só pelas conquistas, mas pelo seu conhecimento. Como eu disse, eu tive o prazer de trocar algumas palavras com você e você dá uma aula de futebol. Você entende muito de futebol, muito de futebol. Nós tivemos o Muricy aqui, falei para ele a mesma coisa, que sou fã do Muricy Ramalho, e você é um baita treinador. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você, Felipão, o próprio Fernando Diniz tem menores investimentos que Dorival, que Cuca, que Abel, e fazem trabalho espetacular. Felipão é finalista da Libertadores, todos vocês estão ali no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. E tem um termo que eu odeio, porque eu acho escroto, e não tem palavra melhor para ilustrar isso, que é o tal do ultrapassado. A pessoa que utiliza esse termo, mano, ela é maldosa. Porque o tal do... Ela é ultrapassada. Ela é ultrapassada. Porque já vi gente da imprensa usar, já vi torcedor usar, e é cruel, acho que a palavra é essa, é cruel usar esse termo ultrapassado. E o que você tem para dizer com todos esses trabalhos que eu citei aqui, de todos esses multicampeões? O Fernando Diniz ainda não conquistou o que você e o Filipão conquistou, mas o Fernando Diniz tem um estilo muito próprio. Lembro de um jogo Fluminense e Cruzeiro aqui, que o Fernando Diniz colocou o time do Cruzeiro na roda, mas vocês classificaram. O Fernando Diniz é muito bom treinador. O que você tem, o que você acha quando escuta isso? Não às vezes relacionado a você, mas a outro colega de trabalho. Eu acho um absurdo. Eu acho mesmo, eu acho bem escroto, porque é como se você dissesse que uma pessoa mais experiente ou uma pessoa mais velha não tem capacidade mais de ser um bom treinador. Em todos os outros lugares, você estar mais velho, você estar mais tempo trabalhando, significa mais experiência naquilo que você escolheu para fazer. No futebol, de um tempo para cá, principalmente daquele famoso 7-1, quis se rotular muita gente como ultrapassado, se forçou e se queimou muitos jovens treinadores brasileiros que ainda não estavam tão preparados para assumir essa dura tarefa de ser treinador de time grande, porque a partir daquele momento ser jovem era quase que uma qualidade indiscutível, ser mais velho era quase que um defeito insuperável. Eu penso que existem os bons técnicos, existem os bons trabalhos. O mesmo técnico, às vezes, tem momentos melhores e momentos piores, porque o técnico é uma peça dentro de uma engrenagem num trabalho. Ele pode ser muito bom, mas, às vezes, o clube atravessa um problema mais difícil. Você tem um elenco que não se adequa tanto à característica daquele técnico como formação de equipe, e as coisas não andam bem. E nem por isso esse técnico deixa de ser um bom técnico. Aquele trabalho pode ser avaliado como um trabalho que não foi bom. Isso, na minha opinião, esse deveria ser o caminho de análise da imprensa de um modo geral. Analisar o trabalho que está sendo feito naquele momento. É como a atuação do jogador. Esse jogador é ruim. Não, acho também uma demasia. Me parece que é muito mais compreensível, muito mais aceitável dizer o desempenho que ele está tendo nesse momento não é bom. E aí todo mundo aceita, porque isso fica mais claro para todo mundo. A vida do técnico é a mesma coisa. E Felipão está aí com 73 anos, se eu não estiver enganado, dando mais uma demonstração da sua capacidade de treinador vitorioso no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e no futebol mundial. O nosso capitão aqui, o Bob Faria, ele faz parte, ele que é o dono ele fica na ancoragem, mas sexta-feira é chinelinho, ele vai comemorar e com todo o direito, ele vai encontrar com a família dele. E ele fez questão de gravar uma pergunta para você, Bob, deixar gravada aqui, e a gente gostaria, mano, a gente gostaria de passá-la.
Pode rodar aí, gente? Mano, consegue ouvir? Vamos lá. Professor, antes de tudo, quero agradecer muito a sua presença no FDP, dizer que você está bem acompanhado aí com os meus amigos na bancada, e queria falar de 2 assuntos relativos àquele jogo do Cruzeiro, a decisão da Copa do Brasil em 2018. O primeiro é um detalhe tático que você conseguiu antever, né, com as suas informações, com as suas fontes, do posicionamento do Sheik. E aí você montou uma estrutura, montou uma estratégia para neutralizar aquela jogada do Sheik, né, que jogou numa posição diferente. Queria que você falasse sobre isso. E também sobre a decisão de trazer o Arrascaeta. A Arrascaeta estava num amistoso, né, contra o Japão e custou uma grana para o Cruzeiro trazer o Arrascaeta, e depois você o colocar em campo, ele acabou sendo decisivo. Foi difícil convencer a diretoria do Cruzeiro que era preciso fazer aquele investimento, ou foi tranquilo? Né? Quando é que surgiu essa decisão? Queria que você falasse sobre esses assuntos. Grande abraço, até mais. Prazer estar falando com o Bob, ouvindo o Bob e respondendo uma pergunta feita por ele. Olha, esse conhecimento que eu tenho do Corinthians ajudou muito na previsão do time que poderia jogar a final. O nosso pessoal de análise, chefiado pelo Rafael, ficou um pouco desconfiado porque eu elenquei os 11 jogadores que iam jogar o jogo e nas posições que eles realmente iniciaram o jogo. E o Corinthians não fez nenhum treinamento com o time que iniciou o jogo contra a gente. Então não foi informação sobre o treino que foi feito ou sobre alguma coisa assim. Foi feeling da opinião de alguns colegas de vocês, que eu sei que tem ligação com pessoas importantes do Corinthians. Então no meio da tarde eu estava assistindo um programa esportivo e alguém muito ligado ao Corinthians, com informações boas, disse: olha, quem sabe pode ser o último jogo do Sheik como jogador do Corinthians, e na tentativa de conquistar um título, e eu comecei a imaginar que aquilo realmente poderia acontecer. Então tomamos a decisão, e eu passei ao nosso pessoal de análise aquilo que eu imaginava, e fomos para a palestra, e eu realmente coloquei os 11 jogadores que iniciaram o jogo nos devidos lugares, e até virou alvo de muita gozação depois na nossa comemoração. O Dedé brincava muito que com esse homem não dava para brincar porque ele tinha muita informação especial, né? Nós fomos para esse jogo com o Romero na lateral esquerda, uma improvisação, porque nós tínhamos o nosso titular fora e tinha o Marcelo Hermes, que não estava tão firme naquele momento, e eu sentia que precisava de um jogador que te controlasse bem. Eu esperava que o Sheik iniciasse o jogo pela direita, e Romero realmente neutralizou bem as movimentações do Sheik ali. É um jogador muito, muito forte, muito manhoso, que iria se impor provavelmente contra o Marcelo Hermes, e não conseguiu se impor contra o Romero. Nós tivemos uma atuação muito boa naquele setor. Convencer o pessoal do Cruzeiro não foi tão difícil. O mais difícil foi convencer o maestro, o técnico do Uruguai, a liberar o Arrascaeta. Eu fiz um contato diretamente com ele, através do Diego Aguirre, com quem eu tinha um relacionamento muito bom, e pedi e fui solicitar ao maestro que, se pudesse, não usar o Arrascaeta no jogo lá, como um amistoso, e liberasse para ele voltar um pouco antes. E o maestro contra-argumentou comigo o seguinte: mano, vocês aí no Brasil têm muitos jogadores, e nós aqui no Uruguai não temos muitos jogadores. E eu, quando assumi a seleção, fiz regras rígidas para que desse mais seriedade a tudo que acontece aqui. E eu não posso liberar o Arrascaeta, abrir uma exceção e liberar ele desse jogo. Mas depois a gente conseguiu saber que Arrascaeta jogou uma parte do jogo, e no intervalo do jogo saiu, e aí foi
para o aeroporto. Acho que o maestro teve um dó da gente e liberou o Arrascaeta, e ele foi importante, chegou aqui, e eu nem coloquei ele na palestra porque ele estava mais branco que uma geisha, e coloquei ele para dormir, deixei ele dormindo durante a palestra para aproveitar um pouquinho, o mínimo possível de sono, e aí só acordamos ele quando saímos para ir para o estádio mesmo, para colocar ele no segundo tempo e ele poder ser decisivo. Mano, a gente batia muito papo em concentração, viagem na hora do almoço, nos bancos lá da Toca da Raposa, mas eu nunca te perguntei sobre o seu início no futebol como jogador. Você começou como atacante no Rosário, depois você virou meio-campo, virou volante, passou a ser zagueiro. Nunca pensou em ser goleiro, não, mano? Não, nunca pensei, não. Eu, na verdade, comecei como centroavante porque eu era filho do presidente. Dono da bola. Aí, o dono da bola, dono do clube, a gente levava uma certa vantagem. Aí depois, mudou o presidente, eu baixei para volante. Como veio a outra, terceira administração, eu baixei para zagueiro. Eu acho o seguinte, Guilherme, cada um na sua, né? Eu falo sempre que no Guarani de Venâncio Aires, quando o Guarani retornou ao profissionalismo, eu fazia parte do time que foi campeão para o acesso, né? Mas aí era um semi-profissionalismo ainda, tinha que tomar a decisão de ser profissional na íntegra. Eu olhei em volta, mais ou menos medi a minha capacidade técnica e falei, não, vou estudar, vou fazer uma outra coisa, e depois de um bom tempo fui convidado para ser o treinador dos juniores do Guarani. O meu futebol não permitia outra coisa senão olhar e trabalhar do lado de cá. Tá certo. Você sabe que o Mano foi radialista? É mesmo? Com esse vozeirão aí... Foi repórter de campo, né, Mano? Foi repórter de campo, da Rádio Venâncio Aires por um jogo. Então você pode tratar a gente melhor, viu, Mano? Foi convidado pelo meu amigo Carlos Roberto de Oliveira, o Carlão, que media 1,60 m. Até hoje não entendi por que Carlão, mas o homem era meu amigo, não vou fazer pergunta, né, constrangedora. Mas fiz um jogo do Guarani em Santa Rosa, contra o Dínamo de Santa Rosa, um lugar terrível para jogar. E a zaga do Dínamo batia até não aguentar mais. Muito bom. Aqui, nós vamos... O Adroaldo fez questão de gravar uma pergunta para você, o Guilherme também. São fãs, né? E amigos. Conversa com você direto aí. Já a gente passa a pergunta deles. Mas aqui, nós temos um vídeo, mano, do Levir Coupe, enquanto treinador do Atlético em 2014, quando ele chega ali, depois da conquista da Libertadores, depois de um 2013 muito vitorioso. Tem uma fala que é 1 minutinho e o Domênico quer fazer uma pergunta em cima desse assunto. E aí, para contextualizar, a gente traz a fala do técnico Levir Coupe. Olha só. Mas isso é um reflexo da grande conquista da Libertadores, porque foi realmente uma conquista que nunca ninguém vai esquecer. Os atleticanos ficaram em êxtase, eu sei como é que é isso. Eu tenho um título que é um título da Série B, que a torcida foi buscar os jogadores no aeroporto e fizeram um desfile. Agora se imagina você ganhar uma Libertadores. Então, a alegria eu imaginei. E para você sair de um estado de vitória e de quase que de, como é que eu posso dizer, aquele todo alcoolizado, assim, sabe? O cara quando fica quase alcoolizado com um resultado, e renovar as forças para um novo objetivo. Eu acho que quem sofreu esse primeiro impacto foi o Autuori, porque os jogadores estão vivendo ainda, os jogadores, a torcida e, enfim, todos que participam do Atlético ainda estão vivendo aquela alegria, aquela emoção que foi muito prazerosa. Então eu acho que há realmente, isso faz parte do ser humano, há realmente um hiato ali, uma distância até você renovar as forças e os objetivos. Então eu espero que os jogadores se conscientizem de novo. Eu estou procurando conversar com eles a respeito disso.
Ô, mano, o Levi chegou a dizer em 2014 que os jogadores do Atlético estavam com o narizinho muito em pé. Isso, na época, até acabou resultando numa tuitada do Alexandre Calil, dizendo que no Atlético, quem não tivesse satisfeito do porteiro ao centroavante, era só pedir para ir embora. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: o Atlético ganhou quase tudo ano passado e esse ano saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, não vem bem no Brasileiro pelo elenco e por tudo que se esperava. Qual é a dificuldade de se trabalhar com um elenco que ganhou? É muito complicado, como o Levi falou aí? A barriga está muito cheia, os jogadores estão sem fome? Olha, brilhante a entrevista do Levi tratando desse assunto na época, né? A gente tem muitos exemplos onde esse fato se repetiu. E ele usou exatamente a frase, a denominação que eu acho para isso. É do ser humano. Não é de maldade, não é de falta de vontade. É natural, existe um relaxamento. Às vezes existe um relaxamento de uma vitória para uma outra vitória. Imagina de uma conquista. Eu, quando técnico do Grêmio, acompanhei e vi o Internacional passar por um processo muito semelhante no ano seguinte da conquista da Libertadores e do Campeonato do Mundo. Nós estávamos jogando o Campeonato Gaúcho, na época, do outro lado, o Internacional foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, pelo Veranópolis. E foi eliminado na fase de grupos pelo Vélez. Então, essas coisas acontecem, né? Talvez o ensinamento do mestre Tele Santana ajuda a gente a entender um pouco esse processo. O Tele foi bicampeão mundial. E na foto do primeiro título para o segundo título, e a diferença foi de um ano entre as duas conquistas, a foto já apresentava uma significativa mudança nos jogadores. Então, se você vem para o ano seguinte, eu acho que é o ano de buscar algumas alterações, é o ano de sempre trazer algumas caras novas, alguns jogadores que oxigenem de novo esse ambiente e que tenham necessidade de provar que são merecedores e são capazes de estar, seja no Atlético ou em qualquer outro clube. Eu falo isso de um modo geral, não falo para o Atlético, não falo para isso, para não ficar nem de longe alusão a alguém específico, não é alguém específico. É ao ambiente como um todo, essa acomodação natural, é esse entendimento de que você a qualquer momento vai retomar aquilo que foi feito no ano anterior. Então você vê, o Atlético mudou o técnico. O Cuca saiu e entrou o Mohamed. O Internacional, na época, nem o técnico não trocou. Continuou o Abel Braga, com o mesmo técnico, com as mesmas ideias, e as coisas não funcionam exatamente igual, porque o comportamento das pessoas passa a ser um pouco diferente. Cabeça de jogador de futebol é uma coisa bastante complexa. Aquele que se entregou mais e que jogou às vezes mais coletivamente para a equipe, vê outros serem reconhecidos mais, serem receber mais méritos. No ano seguinte ele tem um outro tipo de comportamento. Ele já não se entrega igual, porque ele vê dentro lá do íntimo dele que aquele sacrifício todo que ele fez para a equipe não foi tão reconhecido como foram reconhecidos outros. A cabeça do ser humano é assim, né? E a gente precisa estar muito atento a isso tudo, que é para não deixar cair essa necessidade que hoje todas as equipes têm de ser muito competitivas, além do grande talento que tem nos seus jogadores. Agora, mano, isso é muito doido, né? Porque no futebol a gente pede, o treinador pede, o jogador pede continuidade no trabalho a médio e longo prazo. E aí, quando se tem as conquistas, quando tem o trabalho médio e longo prazo, quando tem uma continuidade, como você deu o exemplo aí do Abel Braga, não consegue... Acho que zona de conforto seria forte demais, mas não consegue dar a resposta, é uma coisa meio antagônica. Ao mesmo tempo que é um tiro curto,
pede-se um tiro longo. E quando tem o tiro longo, não consegue render. Isso é complicado. Acho que a parte é muito difícil. Mas você vê que a gente vê que isso é meio normal. O técnico de maior duração na frente de uma equipe que eu tenho conhecimento é o Sir Alex Ferguson, né? E no livro dele, ele fala exatamente sobre isso. Como ele ia ficando, porque o resultado sempre era muito bom, ele trocava alguns jogadores sempre dentro do elenco dele para a temporada seguinte. Não era necessário fazer grandes trocas em termos de número, mas sempre tinha 2, 3, 4 jogadores novos que vinham e saíam 4 jogadores para naturalmente você não perder aquilo que a equipe conquistou, porque é importante a manutenção dela como maioria, mas também não deixar a acomodação, não perder competitividade interna. O termo é exatamente esse. A competitividade boa começa internamente, quando ela fica um pouco esquecida, quando não é necessário mais você brigar tanto para ser titular, porque você naturalmente é muito mais vezes titular, às vezes essas coisas começam a acontecer internamente, elas se refletem na parte externa. O próprio torcedor muda de comportamento. Tem determinados jogos que o torcedor já não vai no estádio como ele ia antes, porque ele acha que aquele jogo já não é tão importante mais. Se o torcedor acha isso, né, às vezes isso se transfere para dentro da equipe, para dentro do vestiário, e essas coisas atrapalham a temporada seguinte. Vamos chamar um amigo seu que você fez aqui em Belo Horizonte. Aliás, tem 2 perguntas, né? Tem a do Guilherme e tem a dele. Adroaldo Leal, nosso setorista do Cruzeiro. Prazer receber você no FDP, que está sempre diariamente aqui, Adroaldo. Agora você faz a pergunta para o professor. Fala aí. Boa noite, senhores. Boa noite em especial para você, Mano Menezes. Seja muito bem-vindo aqui no FDP. Saudade do senhor, viu, seu Mano? Época boa de Cruzeiro, no qual o senhor me ensinou muita coisa. Enfim, principalmente depois dos treinamentos, era a parte que eu mais gostava ali, que a gente ficava na resenha, você me contando altas histórias de seleção brasileira, enfim, na época de Corinthians, do Cruzeiro que a gente via. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte, mano. Hoje no Cruzeiro, o técnico Paulo Pessolano tem sofrido muito aí em relação à arbitragem. Inclusive, muitas vezes, ele se sentiu perseguido pelos árbitros. Você também teve um episódio recente aí com o 4º árbitro, então quero saber de você o seguinte, até que ponto esses erros que a gente tem visto aí de arbitragem, até do VAR, tem influenciado ali na beirada do campo para que vocês treinadores, às vezes, né, percam um pouco o controle e ofendam aí os árbitros, enfim, e a coisa acaba acontecendo dessa maneira. Até que ponto esses erros têm influenciado de maneira negativa aí nesse relacionamento de vocês treinadores com o quarteto de arbitragem, com o pessoal do VAR, enfim. Um abraço, seu Mano, e te aguardo aqui em Belo Horizonte pra gente tomar aquele vinho, beleza? Abraço. Mano, no decorrer do ano... Dá uma segurada aí que daqui a pouco a gente passa essa zoeira aí, mas deixa o Mano responder. Pode falar, Mano. Prazer em falar com o Adroaldo aí. Realmente tivemos muitos bons papos pós-treinamento no Cruzeiro. Foi um período bastante longo e um período bastante agradável. Olha, falar sobre arbitragem no Brasil sempre é bastante delicado, muito mais para um cara como eu, né? Sempre fui um contestador e sempre falei do nível da arbitragem e muitas vezes até fui crucificado por isso. Hoje existe uma unanimidade na reclamação da arbitragem, né? E felizmente começaram a nos ouvir um pouco, porque o pessoal que veio de fora esculachou a arbitragem brasileira, né? Começa com a parte de dentro de campo, às vezes, que os critérios são os mais variados possíveis. Agora veio para fora de campo, que o VAR também, que tinha chegado para ser criterioso, tem tomado algumas decisões que são muito discutíveis, às vezes, né? E agora também os árbitros de fora de campo, que no Campeonato Brasileiro são locais, né? Meio incompreensível isso, numa arbitragem que queremos que seja mais profissional, que envolve tanta coisa. Deixar para um árbitro local ser 4º árbitro sempre gera um atrito maior.
Num lugar é tratado de um jeito, no outro lugar é tratado de outro jeito. Tem os locais que são mais locais, tem os locais que são mais neutros. Então, às vezes a gente entra em atrito, às vezes passa do ponto. Tá errado quando passa do ponto, eu sempre falo isso, tá? Mas eu acho que a gente podia dialogar melhor entre a arbitragem e os profissionais envolvidos no jogo. Eu vejo isso lá fora, eu acompanho muito jogo lá fora, eu tive muito estádio lá fora, e os treinadores falam frequentemente com a arbitragem, e às vezes falam com muito mais veemência do que falamos nós. E existe um diálogo, existe uma explicação, existe uma intenção de que as coisas andem bem. Aqui no Brasil é mais simpático você dar cartão amarelo para o treinador, é mais simpático expulsar o treinador. Todo mundo fica feliz quando expulsa o treinador. Mano, o Guilherme, né? Tava até aqui, ele me mandando mensagem aqui. O Guilherme Melo, que é uma figura também super agradável nas nossas transmissões. O que é? Ímpar? Ímpar. Ímpar. Tá bom. Então, já que você falou que ele é ímpar, ele tem a pergunta pra você, fez questão de gravar e deixar aqui o registro. Fala, Gui, fenômeno. Ímpar. Alô, meu grande amigo Mano Menezes, vou te falar, todo dia o Mano fica me ligando pra querer ir lá em casa tomar um vinho. Mas nós vamos marcar um dia pra ficar tranquilo. Mas eu quero mandar um grande abraço pro Mano e dizer que aprendeu muito comigo, né? Você lembra aquela goleada do Cruzeiro contra a Laú? Se não fosse eu pra te dar aqueles toques lá no aeroporto, não ia rolar, né, Mano? Você sabe disso. Então aí eu fico muito feliz. E só um detalhe, hein? Precisar de alguma coisa aí no Internacional, algum toquezinho, pode me ligar que eu vou te passar um esquema espetáculo. Não tem erro, Mano. Grande abraço. É isso aí. Mano. Eu já ia esquecendo a pergunta. É a seguinte. Porque todo mundo te chama de retranqueiro, aquele treinador. Agora, o treinador do Palmeiras, ele joga do mesmo jeito ali, né? E ninguém chama ele de retranqueiro. Por quê? Porque ele é estrangeiro, Mano? Essa é a pergunta. Tá aí, Mano. 2 minutinhos pra você, ó. Esse cara é uma figura. Ele tem que se preocupar em acertar o nome dos jogadores. Ele erra pra caramba e não ficar dando palpite pra mim no meu time, que eu acho que é muito pra ele. Mas, mano, o retranqueiro, com essa onda de treinador aí estrangeiro ou não, você já disse sobre retranca, na pergunta do Domênico, mas só uma palavrinha assim, nós temos 2 minutinhos sobre esses treinadores estrangeiros. Vi você, não sei se com uma certa ironia, há umas semanas atrás, falando, quando o Abel eliminou o Atlético, falando ali pelo Cuca, você deu uma entrevista coletiva, e na entrevista você falou, vocês tiveram uma aula aí, como é que joga, com 2 jogadores a menos, tal. Como é que é o Mano Menezes, assim, aí, na real, sem na pressão de coletiva, com esses treinadores estrangeiros? É bom esse intercâmbio para todo mundo, Mano? É bom, claro que é bom, tá? Acho que se for exagerado, como começou a acontecer aí, e você contratar pelo passaporte, não é bom, né? Não é bom. Mas o técnico estrangeiro com qualidade vai acrescentar, vai exigir mais dos técnicos brasileiros, eleva o nível da disputa e todo mundo sai ganhando. Eu acho que esse é o barato da história. O Brasil passa a ser um mercado mais atraente em termos financeiros, naturalmente vai trazer técnicos estrangeiros, porque eles veem aqui uma boa capacidade em termos de remuneração. Só logo vão se arrepender, porque essa falta de consistência já fez com que muitos deles não tivessem nem a possibilidade de passar de 3 meses de trabalho. E isso certamente vai afugentá-los. A gente precisa, mais do que discutir se vai ser estrangeiro ou se vai ser brasileiro, discutir uma necessidade de mais trabalho, mais consistência no trabalho, mais avaliação correta e, consequentemente, um período maior para você poder apresentar um trabalho e aí sim ser elogiado ou criticado por ele. Ô Gui, já que você abriu a porta de entrada,
que você também faça as honras do agradecimento, Gui. Mano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer muito grande poder mais uma vez bater um papo, falar sobre futebol. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí no Internacional. Boa sorte em 2023. Tenho certeza que com uma pré-temporada em janeiro, você contratando junto com a diretoria os jogadores que você idealiza para o seu time, que 2023 vai ser um grande ano para o Internacional. Obrigado, Guilherme. Espero que tenha um pouquinho de dinheiro para a gente poder fazer isso, porque só conhecimento não resolve. Tá? E na próxima vez, por favor, deixa uma tacinha do vinho para mim, né? Porque aqui não tinha nada para beber. Isso é uma grande sacanagem. Vamos marcar um vinho, mano. Vinho da Belo Horizonte, Rede 98 te espera, te abraça. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo conhecimento. Deus te abençoe, saúde. E esse vinho, nós vamos brindar aqui o seu contrato renovado. Que você pelo menos mande 10% pra gente. Valeu, parabéns, mano. Tá bem, se eu receber, eu mando. Um abraço da dona Maria Inês aí pra nós todos aí. Valeu, um abraço, técnico. Tchau. Mano Menezes, FDP VIP. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.